E para analisarmos um pouco mais esta questão da remodelação governamental, o novo governo tomou posse na última sexta-feira e outros assuntos da atualidade nacional. Tenho comigo no estúdio João Santos, jurista, e também José Luís Mascarenhas, economista. Muito obrigada aos dois pela vossa disponibilidade. Começaria por si, José Luís, para além destas eventuais vantagens para o mundo dos negócios que esta separação de pastas económicas e financeiras possam vir a trazer nesta remodelação governamental, como é que olha para essas mexidas de Ulisses Correia e Silva no seu todo? Muito boa noite, Nazaré. Boa noite, colega João. E aproveitava também para cumprimentar os telespectadores lá em casa. Após algum tempo de ausência, eu regresso à nossa casa e obrigado pelo convite. E eu vejo portanto, de forma salutar esta iniciativa do governo, ou do senhor primeiro-ministro, de remodelar o governo. Porque há muito tempo que eu tenho estado a reivindicar ou a sugerir de que, de facto, a remodelação, por si só, é um ato nobre, é um ato que traz esperança, né? Porque a remodelação, portanto, também é um dos aspectos positivos da democracia. Então, a renovação da equipa pode trazer, tanto a nível interno, dentro do partido, uma nova esperança para alguns que possam estar a esperar que a sua vez possa chegar, mas também junto dos destinatários, que são os cabo-verdianos, né? Ver a possibilidade, de fato, do governo trazer algo novo. Eu parabenizo, portanto, as pessoas que, de facto, foram nomeados, foram impulsados agora como novos ministros e secretários de Estado, mas também agradecer os que saíram do governo pelo feito, porque não deixa de ser um ato nobre, um ato de cidadania, portanto, estar no governo, porque há custos também associados a isso. Um novo governo impulsado, eu vejo, portanto, com alguma expectativa, alguma esperança, porque o Dr. Ulisses foi buscar pesos pesados, foi buscar, portanto, pessoas que já deram prova da sua competência, da sua, portanto, experiência política e provavelmente também da sua resiliência. Eu penso que esse último aspecto pode estar a pesar mais na vinda desses pesos pesados para o novo governo, para enfrentar a nova etapa, né? Porque é natural que um governo com 2 mandatos tenha algum desgaste, e este governo tem demonstrado desgaste, como é natural, e faltando 1 ano para concluir o mandato, e com as indicações que o povo cabo-verdiano tem dado, eu acho que era urgente mexer-se em algo para inverter o rumo das coisas. E não há espaço, não há tempo para experimentação, não há tempo para trazer novatos, porque só o tempo que levam para, talvez, ambientar-se com o ambiente da governança, ambientar-se com os dossiês, 1 ano já passou. Portanto, num ano, para ter impacto, é preciso trazer pessoas experientes que possam, de facto, mudar algo. Acredita que são pessoas capazes de ajudar o governo a concluir o seu programa da legislatura e projetar o partido para se firmar a jeito para as próximas eleições? Eu acredito que as pessoas que foram escolhidas são pessoas, de fato, que podem trazer uma mais-valia para o governo. No pouco tempo que sobra, e eu penso que a escolha foi a escolha correta, porque, de facto, o Dr. Eurico Monteiro, uma pessoa super experiente, super competente, que já deu muita prova, eu acho que pode trazer muita coisa. Embora 2 áreas que não sei se são completamente compatíveis, mas pela experiência que ele tem, eu acho que pode trazer muita coisa boa. O Zé Luís Sá Nogueira, meu colega desde os anos 90, eu estava no IAD, ele no Promex, portanto, uma pessoa também super competente, que eu acho que pode trazer algo de novo para o turismo. Não sei se pode fazer aquilo que o turismo precisa, porque na minha perspectiva, o turismo cabo-verdiano precisa de uma revolução.
E nós não chegamos o novo aí governo nessa tem apenas revolução. 1 ano e poucos meses. Precisamos de uma revolução de facto, ter que isso é em de conta. facto mudar esse perfil do turismo, trazer o turismo para junto da população e fazer com que a descentralização, que é algo que o mercado está a nos empurrar para uma concentração do turismo nas ilhas mais procuradas, para termos a força institucional suficiente para reverter isso e trazer o turismo a favor da população local. Isso é um trabalho árduo, é um trabalho talvez de longo prazo, que não sei o que é que Zé Luís Sá Nogueira vai conseguir fazer, mas eu acho que pode trazer algo de bom. Temos os outros também, portanto, o Vítor Coutinho, uma pessoa que já tem experiência da governação, um jovem extremamente dinâmico, extremamente competente, que eu acho que pode trazer muita coisa também de bom para, portanto, o setor que vai enfrentar. Já foi bastonário da Ordem dos Engenheiros, e nessa área de infraestrutura, eu acho que conhece o métier e pode trazer uma mais-valia muito forte. João Santos, como é que viu esta remodelação? Houve muitas críticas da saída de mulheres e não entrada de nenhuma, saída de jovens. A oposição, inclusive, diz que o governo do MPD mostrou com esta remodelação que não acredita nem nos jovens, nem nas mulheres. Qual é a sua leitura? Muito boa noite, Nazaré. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento com muito gosto também o Dr. José Luís Mascarenhas e aos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui. Agora, eu quero dizer o seguinte: eu tenho um pensamento completamente diferente, não obstante respeitar, é absoluto aquilo que acabou de expor o Dr. José Luís, para dizer o seguinte: eu entendo que numa sociedade livre, mais do que contar um facto com verdade, importa mais falar sobre a verdade do facto. Então, o que é que essencialmente motivou nessa mexida que nós chamamos de remodelação governamental? Que para mim não é uma remodelação governamental, para mim é uma transfiguração. É um travestimento de um governo em quê? Numa agência de propaganda. Porquê? Porque o governo sentiu-se acossado por dois estímulos externos recentes. Um recente, que se prevê em como poderá ser no próximo ano de 26. Qual foi a aguilhada, qual foi a espora que fez com que o governo tenha mexido? Indiscutivelmente, os resultados das últimas eleições legislativas de dezembro. Autárquicas. Eu falei legislativas, autárquicas. Muito bem. E também o que poderá acontecer nas legislativas de 2026. Então, o Primeiro-Ministro, tinha que agir. Tinha que agir e tinha que, essencialmente, transformar este governo numa fábrica de formação de consentimento. Quem é que vota em Cabo Verde? Quem elege os governos, quem elege o presidente, não é a elite cabo-verdiana. Quem elege o governo é o povo, que é a maioria. É preciso criar um consenso à volta do povo sobre este governo e os seus propósitos. Costuma-se dizer, permita-me, costuma-se dizer que uma mensagem, a melhor forma de passar uma mensagem é contar uma história. Permita-me contar uma historieta rápida. E, veja, essas coisas vêm de onde? Vêm dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, nós não recebemos só os produtos manufaturados. Também recebemos ideias. O Woodrow Wilson foi o 20º presidente norte-americano, foi incitado a entrar para a guerra. Primeira Guerra Mundial. É verdade? Os Estados Unidos, a América o povo estadunidense era dos povos mais pacíficos deste mundo. Criaram um comitê, manipularam o povo, transformaram aquele povo pacífico num fervoroso, belicoso. Havia um jovem chamado Eduardo Bernet, sobrinho casualmente de Freud. Ele aprendeu ali as técnicas da manipulação. Ele transferiu aquilo para a indústria, para o comércio, para o marketing comercial. Ele foi contactado por uma grande empresa de produção de charcutaria, bacon.
ele, para promover o bacon, ele reuniu 4 mil médicos em todo o país. Ele levou os médicos a dizerem que o pequeno almoço com bacon e ovos era bom, era vigoroso, era revigorante para a saúde. Entrevistaram e disseram: Berné, mas o sucesso da tua campanha se deve ao facto de bacon e ovos estrelados ou ovos serem de facto revigorantes para a saúde? Ele disse: olha, se você gosta ou não gosta de bacon e ovos, se os médicos dizem que tu tens que comer, tu comes. O MPD e o governo precisam de revigoração. Daí é que foram buscar aqueles pesos pesados. Esses médicos. O Dr. Eurico Correia Monteiro é um exemplo de um excelente orador. O que é que eles precisam? Eles precisam de convencer as pessoas de que este governo, ou se quisermos, eles precisam convencer o país de que com eles no governo o país terá melhores sucessos, terá melhor garantias de desenvolvimento. Isto passa por quê? Por idiotizar as pessoas. Aquilo que os norte-americanos chamam do dumb jack. Tornar as pessoas idiotas. E num país em que você tem a maioria das pessoas jovens, adultas, completamente dependentes do Estado, a maniatação ou a manipulação da sua vulnerabilidade é um objetivo. Este aqui é o objetivo. Eles não vão alcançar nada disso, até porque existem contradições flagrantes. Basta ver, por exemplo, comecemos pelo ensino superior, uma área que o Dr. José Luís é professor universitário e sabe qual é o papel, não é, do ensino superior no desenvolvimento do país. Mas esta Secretaria de Estado é pura e simplesmente extinta. Entretanto, se lemos uma nota de agradecimento da ex-secretária de Estado, ela mesmo considera que a Secretaria de Estado é fundamental. Casta de coisa é essa? É fundamental ou não é fundamental? É verdade. Mas o doutor Eurico Correia Monteiro herda da doutora Edna Oliveira o Ministério da Modernização da Administração Pública. Modernização da Administração Pública é o quê? É fazer da administração pública uma instituição do Estado isento, neutral, não clientelar. Se nós ainda estamos a modernizar a nossa administração pública é porque ela é clientelar. Não é por falta de mecanismos hoje modernos, de tecnologia, etc, etc. É porque ela é clientelar. Ela é partidarizada, como frequentemente diz o Dr. José Maria Neves e recomenda nesse sentido. Bom, então, por exemplo, quer dizer, a ideia de que com este governo vamos ter melhores parcerias com os Estados Unidos, com a Europa, etc, etc. O que é que disse muito recentemente o doutor José Filomeno, ministro dos Estrangeiros, confrontado sobre essas questões dos acordos de Cabo Verde com a União Europeia, sobre as pescas, etc. Ele diz uma coisa que não pode ser recebida com seriedade. Porque ele diz, bom, os pescadores têm que saber que Cabo Verde não tem peixe. O peixe não é de Cabo Verde. O peixe migra. Passa pelas águas de Cabo Verde. É verdade. Mas porquê que o peixe migra? Porquê que o atum, que os nossos pescadores não conseguem, porquê que migra? E quando é que os nossos pescadores podem captar o atum? É quando nós temos tubarão no mar. Mas os próprios operadores de pesca já denunciaram que os nossos tubarões estão a ser roubados, estão a desaparecer. Se você não tem tubarão no mar, você não tem atum. Porque o atum desloca-se em cardume, assim como o gnu na selva, a zebra na selva, juntam-se quando tem a ameaça de um leão. Todas as espécies, quase todas as espécies, têm um predador. Uhum. Não é verdade? Mas só para concluir. Não, rapidamente para dizer o seguinte. Não obstante respeitar perfeitamente, e a competência das pessoas, do meu ponto de vista, não está minimamente em causa, eles não vão governar. Eles vão agenciar o governo, é verdade, como uma forma de manipulação do coitado, humilhado, que muitas vezes não sabe a razão, a causa social da sua
situação de humilhação que adere facilmente a uma proposta, a uma esperança, a um projeto de vida novo. E estamos num momento particularmente sensível com essa nova administração de Donald Trump, que assina decretos sobre decretos todos os dias, está a cortar ajudas aos países, ajudas externas, na sua globalidade, cortou a USAID. Temos o MCC, que somos o único país africano que conseguiu o terceiro pacote, mas pode estar em risco. Qual é a sua expectativa em relação a esta matéria? Nós sabemos que Cabo Verde é um pequeno estado insular em desenvolvimento e como os 58 estados insulares em desenvolvimento, ou pequenos estados insulares, Cabo Verde também é bastante dependente do exterior, né? Tradicionalmente dependente do exterior. E procura no exterior a solução para os seus problemas internos. Foi historicamente assim. Nós continuamos neste processo. Cabo Verde tem estado a dar bons passos. Numa primeira fase, estávamos mais dependentes da ajuda pública ao desenvolvimento. Eu, em 2003, tinha feito uma investigação e verifiquei que durante os anos 90, 88% do financiamento do desenvolvimento foi com base em ajuda pública ao desenvolvimento. Apenas 12% era IDE, investimento direto estrangeiro. Atualmente, atualizando a investigação, eu vi que, de facto, o IDE já ultrapassou a APD. Remessas de imigrantes já ultrapassaram também a ajuda pública ao desenvolvimento. Quer dizer que o perfil de desenvolvimento de Cabo Verde está a mudar. É claro que Trump entrou com um conjunto de medidas. As medidas, não sei se são sustentáveis, porque tudo indica que a filosofia de Donald Trump é que a América passa a viver em autarcia. Não é possível. Está provado cientificamente que nenhum país consegue viver isolado. Portanto, ele tem que relacionar com os outros. Ele tem excedente que tem que passar para o exterior e tem carência que tem que ir buscar no exterior. Então, ele tem que se relacionar com os outros. A imposição de tarifas não é só benefício para o país que impõe. Também tem custos, porque encarece o produto importado. Porque se, de facto, importa produto, é porque lá fora os produtos são mais competitivos. Se ele tira essa competitividade, então é um mal-estar que está a passar para a população americana. Portanto, há um malefício que ele está a importar. Então, é preciso ele ponderar mais receita fiscal com mais inflação, com mais custo de vida, com menos bem-estar para a população local. Mas a concretizar todas essas taxas que ele está a pensar em impor, o que já começou a impor à União Europeia, à China, à Rússia e aos outros países, não falou da África, mas nós temos esta relação direta com a União Europeia, somos dependentes praticamente a 80% de tudo o que consumimos. De qualquer forma, Cabo Verde vai ser afetado. A concretizar-se esta ideia. Em termos de exportação, Cabo Verde exportando para os Estados Unidos no âmbito da AGOA, e Cabo Verde pode ter preferências na exportação para os Estados Unidos. Seria expectável que o governo adotasse algumas medidas para servirem de almofada em caso de concretização destas ideias? Sem dúvida, mas a exportação para os Estados Unidos é residual. Cabo Verde depende muito da União Europeia, em termos de exportação, de importação, de fluxo de investimento direto estrangeiro, fluxo, portanto, de remessas. É uma grande dependência da União Europeia. Fluxo do turismo, uma forte dependência da União Europeia. Portanto, Cabo Verde, na importação, pode trazer inflação, portanto, importada, né? Porque vai importar produtos inflacionários que vêm pelo fato de haver tarifas que, na origem, né? Pode afetar Cabo Verde. E Cabo Verde pode adotar medidas que servem de amortecedores para esse tipo de situação. Mas, acima de tudo, eu penso que disse, portanto, no programa Dias, que Cabo Verde, no âmbito do seu posicionamento internacional, tem que aprender a ser útil aos Estados Unidos. Porque a visão de Trump é Estados Unidos primeiro. Então ele não vai apoiar Cabo Verde por pena, portanto, por entender que Cabo Verde tem um modelo no processo de desenvolvimento dos pequenos estados insulares, mas porque Cabo Verde é útil.
E Cabo Verde neste tem caso, uma em que utilidade. aspecto é que poderíamos ser mais úteis aos Estados Unidos? Cabo Verde tem uma utilidade que nem os cabo-verdianos sabem. Durante os anos 90, quando eu estava a estudar na Universidade de Lisboa, o meu professor disse que, durante a Guerra Fria, havia um plano secreto para, se houvesse de facto uma terceira guerra mundial, Cabo Verde ser o primeiro país a ser bombardeado, devido ao seu posicionamento estratégico. Então isso é ouro. É uma ameaça potencial, mas é ouro para Cabo Verde. Eu penso que Cabo Verde é muito útil para os Estados Unidos. Então o posicionamento estratégico de Cabo Verde pode ser útil aos Estados Unidos. E Cabo Verde pode, de facto, procurar ver até que medida que pode ser útil aos Estados Unidos ao ponto de merecer dos Estados Unidos uma atenção diferenciada. Porque eu penso que não devemos ir com uma estratégia de ajuda pública ao desenvolvimento. Vimos que não é prioridade de Trump. Trump quer ver o interesse dos Estados Unidos em primeiro lugar. Então temos que jogar com o posicionamento estratégico de Cabo Verde. Eu tenho dito que Cabo Verde tem que mudar os seus recursos estratégicos. Nomeadamente, tudo aquilo que era ameaça para Cabo Verde, curiosamente agora, ou paradoxalmente agora, são oportunidades. O mar, o vento, o sol. Podem ser transformados em Portanto, podem potencialidades. ser os recursos do futuro. Então, Cabo Verde tem que definir um novo modelo de desenvolvimento que vá de encontro a esses recursos inesgotáveis que o país tem. Portanto, eu acho que nesse novo posicionamento de Cabo Verde pode ser útil aos Estados Unidos, mas também pode ser útil ao mundo. João Santos, como é que vês estas ameaças todas desta administração Trump em relação aos cabo-verdianos e a Cabo Verde? Pois, o presidente Donald Trump, aquilo que nós podemos afirmar dele com quase certeza é de que ele é um homem absolutamente imprevisível, para além de todo aquilo que o doutor já fez referência quanto aos seus propósitos em relação à América. Eu acho que ser útil, Cabo Verde, para ser útil no mundo e na sua relação com os Estados Unidos, é preciso que nós definamos internamente qual a natureza dessa utilidade. Que papel é que Cabo Verde pode desempenhar na cena internacional? Mas com o quê? Com que argumentos? Com que protagonistas? Porque quando nós dialogamos com os países desenvolvidos, Europa, União Europeia, de modo geral, Estados Unidos e outros, eles o que importam saber é que interlocutor é que tem. Não é verdade? Portanto, nós ali temos que poder superar as nossas insuficiências para, em paridade, discutirmos com eles. Eles têm que ver em nós verdadeiros interlocutores pares. Essencialmente, nós temos que chegar junto deles com um papel desenhado que seja do nosso interesse na cena internacional, com argumentos, e os nossos protagonistas têm de se revelar inteligentes. E isso é que este é que é o nosso soft power, ao fim e ao cabo. Este é que é o nosso capital. É a capacidade de nós podermos dialogar de igual para igual, ainda que sabemos que existem interesses mais poderosos, não é? Que poderão estar por trás. Quer dizer, veja, nós temos na nossa Constituição de República a proibição de instalação de uma base militar. Bom, eu já ouvi até um antigo embaixador dizer que é uma norma programática. Não é programática, é uma norma simbólica. Quer essencialmente simbolizar que nós somos soberanos e que a nossa soberania deve ser imposta. Mas imagine se, efetivamente, há uma convulsão internacional que possa ameaçar Cabo Verde. Se Cabo Verde estiver na mira dos Estados Unidos, da Rússia, da China, chegam aqui e entram. Portanto, esta norma, o que nos apela, o que nos impõe, é que sejamos inteligentes e que os nossos interlocutores vejam em nós pessoas com quem dialogam de igual para igual. Falando em Constituição da República, passamos para um outro tema que não queria terminar esta análise sem focar, que é a questão do segredo da Justiça. Esta semana veio de novo à baila o caso da Procuradoria-Geral da República a constituir arguido o Hermínio Silves do Santiago Magazine.
devido à divulgação de uma notícia alegadamente sobre o segredo de justiça. Como é que o João Santos vê isto de os jornalistas terem de estar atrelados à questão do segredo da justiça versus informar divulgar uma informação de interesse público e nacional? Estas ocorrências que se repetem praticamente nos mesmos moldes, não é? Com a Nação, agora com Santiago Magazine, é das peças mais, eu diria, para simplificar as palavras, das coisas mais feias que estão a acontecer na nossa democracia. Veja, o caso deu lugar porquê? Deu lugar porque o Ministério Público resolve notificar a um jornalista ou um jornal, como que colocando o jornalista e o político, sob o ponto de vista da ética e da responsabilidade, no mesmo plano. Não pode ser. A ética da responsabilidade do jornalista não pode ser idêntica à do político, porque o político age sobre os acontecimentos. O jornalista, via de regra, você transmite, você reproduz, você interpreta eventos cuja responsabilidade não é sua, não é do jornalista, não é? O jornalista não pode responder por aquilo que acontece, não é verdade, na sequência de um ato de um membro do governo. A responsabilidade do membro do governo não pode repercutir no jornalista. Então, há aqui uma confusão de princípios do meu ponto de vista total. Então, o que é que o Ministério Público faz? Ele transpõe quase que mecanicamente a ética da responsabilidade do campo político para o campo do jornalista. Quem é o jornalista? O jornalista é, normalmente, uma pessoa que fustiga, que incomoda. Não é verdade? E assim, quem estará por detrás desta atitude do Ministério já pela segunda vez? Exatamente. Eu já escrevi sobre isso. São os mimetismos autoritários que temos na nossa terra. Nós vangloriamos da nossa democracia. A nossa democracia está extraordinariamente fragilizada por um modelo novo, atual, é do século XXI, não é? Daquilo que eles chamam um autoritarismo furtivo. Ou, se quiser, líquido. Porquê? Porque o que se pretende com essas coisas não é que o fulano seja atacado porque incumpriu uma norma de direito penal. Desobediência qualificada ou violou o segredo de justiça. Até porque eu trouxe, casualmente, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição da República para mostrar as dissintonias que existem entre o Código de Processo Penal e o Código Penal. Veja, porque o segredo de justiça é um crime específico. Específico na medida em que o Código de Processo Penal diz claramente quem são os órgãos das pessoas que estão vinculadas ao segredo de justiça. Mas, a posteriori, ele vem como que censurar essa situação. Ele transforma o segredo de justiça num crime comum. Ele vem dizer todas as normas jurídicas do Código Penal que começa com a palavrinha quem, quer dizer que o crime pode ser cometido por mim, por ti. Quando o segredo de justiça só pode ser cometido por quem está vinculado ao segredo de justiça. Portanto, então, Seria o caso de uma revisão ao Código? Não tem que rever o Código. Não? Ou é simples interpretação? É simples interpretação. Porque o problema dos nossos tribunais, muitas vezes, dos nossos juristas, até com reconhecimento social, com grande reconhecimento social, eles interpretam a lei como se o direito fosse aquilo que diz o texto da lei. Por exemplo, um exemplo simples que todo mundo lá em casa compreende. Vocês podem ter aqui, aliás, existem vários espaços onde se diz é proibida a entrada de cães. Não é verdade? É o que a lei diz. Vocês podiam ter uma norma aqui, na televisão, dizer é proibida a entrada de cães no estúdio. Mas a Nazaré pode convidar um invisual para vir dar aqui uma entrevista. Ele tem um cão-guia. Você vai dizer-lhe que ele não pode entrar com o cão-guia aqui? Portanto, o direito tem que se interpretar as normas jurídicas pela função. Então, quando se ataca o Presidente da República, quando se ataca os jornalistas, a mim mesmo, não é? Se me leva ao tribunal, o objetivo é restringir a minha liberdade. Isto
Porque o problema do autoritarismo furtivo, o autoritarismo líquido, fratal, é que funciona num quadro de aparente normalidade. Casamos, viajamos, compramos, vendemos. Portanto, a vida parece correr normalmente. Mas, se você intrometer na vida, se você constituir um obstáculo para o político, para o governo, normalmente essas coisas acontecem. Muda de figura. Já estamos a terminar o nosso tempo. José Luís, qual é a sua opinião sobre isso? Numa sociedade que cobra muito dos jornalistas, jornalismo de investigação, tem que ir mais a fundo, não ficar pelas notas de imprensa. Entretanto, há este caso de desobediência, alegada desobediência qualificada por um jornalista ter trazido informações a público. Eu concordo em larga medida com aquilo que o colega João disse, porque de facto a nossa democracia está a passar por um momento muito crítico. Nós aparentemente somos os exemplos a nível mundial da democracia, mas a nossa democracia padece de males que nós não temos ainda noção. Por isso eu, em vez de atacar os sujeitos da democracia, o governo ou a oposição, eu prefiro trazer uma mensagem positiva para o povo cabo-verdiano, uma mensagem de esperança de que, de facto, cabe a todos nós a responsabilidade de mudar isto. Isto não está bem. Quando analisarmos a nossa democracia, quando analisarmos o nosso processo eleitoral, quando nós observarmos as críticas, as denúncias que são feitas por pessoas com responsabilidades nacionais, então ficamos, de facto, estupefactos que, de facto, a nossa democracia carece de intervenção, carece de uma revolução. Quando o ato eleitoral é transformado num ato comercial para o eleitor e para o eleito, é grave. E quando há denúncia e coletivamente não conseguimos fazer nada, então temos que nos preocupar seriamente. Permita-me dizer uma coisinha muito rapidamente. Já estamos a esgotar. Só para dizer o seguinte, permita-me só. É que o que eu disse há bocado não quer dizer que o jornalista não tem que ponderar a notícia ou a informação que tem que dar. É verdade? Esse é aquele tal mínimo ético. Só para terminar essa ideia. Sim. De facto, nós estamos num Estado de Direito. E o Estado de Direito, nomeadamente, nós temos a boa governação, que é um instrumento que deve servir a todas as instituições. Nós em Cabo Verde, eu estava a falar, as pessoas podem pensar que eu estou a defender o governo, mas não é nada disso. Nós, de facto, temos que fazer... Eu sou académico, não sou partidário e tenho que fazer uma análise isenta. O governo tem de estar a conseguir bons feitos a nível, por exemplo, do crescimento económico. Agora, tem um problema crítico, que eu tenho de estar a dizer sempre, que é transformar o crescimento económico em desenvolvimento económico. Fazer com que o desenvolvimento chegue à população. Esse é que é o grande problema. O crescimento. Esse é o grande problema. Mas é um problema que eu digo que é um problema de longo prazo, que temos que resolver a longo prazo. Eu disse, nós passamos 50 anos a criar polos de crescimento, muitas vezes de costas voltadas para a população, e agora vamos levar 50 anos a fazer com que o desenvolvimento chegue à população. É um problema de longo prazo. Então, várias etapas, vários partidos vão ter que fazer esse trabalho. Este caso concreto, nós temos na boa governação 4 pilares fundamentais. Portanto, a eficiência na utilização da coisa pública, pelos vistos, a acusação é que não houve, portanto, uma gestão criteriosa da coisa pública, ou não, ou privada. Depois, a transparência. Aí que o jornalista entra. Portanto, nós temos que garantir transparência. Eu acho que em Cabo Verde há déficit de jornalismo. Há déficit de investigação jornalística. Portanto, eu acho que não devemos pôr travão dentro dos limites legais à procura da verdade e da transparência. E depois, o Estado de Direito. Portanto, que nos garante que, de fato, ninguém está acima da lei. Nem os jornalistas, mas também nem as instituições ou os sujeitos, portanto, políticos.
Então nós temos que ter em conta esses pilares para podermos garantir a boa governação. E é uma missão coletiva. Nós temos que ter responsabilidade, uma vez mais, antes de terminar a minha intervenção, mais um apelo. Os cabo-verdianos têm uma responsabilidade enorme de criar consensos de longo prazo. Esse país é tão frágil para nós andarmos um passo para frente e 2 passos para trás. Consensos a todos os níveis, né? Mas permite-me dizer uma coisinha rápida. Terminamos já o nosso tempo. Os políticos normalmente têm receio da ação investigativa do jornalista. É porque muitas vezes, se puxares a pena da galinha, a galinha vem inteira. O problema é esse. Muito obrigada aos dois pelo vosso tempo e pela análise que fizeram aqui no Jornal deste domingo. Um bom domingo aos dois. Obrigado.